Amém, Central? Glória a Deus. E aí, Rê? Queridos, Renício é um grande amigo, homem de Deus, uma pessoa que tem abençoado muito as nossas vidas. Eu creio que Deus vai usar ele tremendamente para falar conosco nessa noite. Amém? Você crê nisso? Quantos aqui querem ouvir a voz de Deus? Levanta a mão aí. Então, na mesma mão que você levantou, você vai estendê-la para cá, por favor. Eu quero que você abençoe a vida do Renilson. Cobre ele com toda oração. Peça ao Senhor para que use ele nessa noite, para que possa ser um canal desobstruído. Pai, ó Deus, com a tua igreja, está com tuas mãos estendidas, declarando, ó Pai, e te pedindo, Pai, em oração. A tua palavra diz que tudo que nós ligarmos na terra será ligado nos céus. Nós te pedimos a Deus que Renilson seja a boca de Deus nessa noite, Espírito Santo. Ó Pai, destrava tudo aquilo que está bloqueado, travado, e que a tua palavra seja uma palavra rema no teu coração. Eu tenho certeza que a tua palavra é viva e eficaz para quebrar, para destronar qualquer, ó Deus, qualquer palavra contrária, qualquer, ó Deus, astúcia do inferno. Então, em nome de Jesus, ó Pai, usa o teu filho com autoridade e poder, ó Deus, que está sobre ele. Nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome e te pedimos, ó Pai, Deus, cerca este lugar, ó Deus, com os teus anjos. Ó Deus, leva a nossa mente, o nosso coração cativo diante do teu altar, Espírito Santo. Ó Deus, e que a tua palavra, ó Deus, venha, ó Deus, culminar entre a alma e o Espírito. Que, ó Deus, ela venha, ó Deus, falar profundamente ao nosso coração. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, amém e amém. Se você puder, aplauda Jesus aí neste lugar. Glória a Deus. Aleluias, glórias a Deus. A gente tenta não ficar nervoso, a gente tenta não... A gente vem meditando, Senhor, é o Senhor que está na frente, é o Senhor que está na frente, mas vai chegando perto do momento, a gente vai cada vez mais sentindo a necessidade da presença dEle neste lugar. Boa noite, como falado, meu nome é Renilson. Sou esposo da Daiane, que está ali. Minha esposa linda, maravilhosa. Não posso deixar de honrar ela, porque as esposas fazem parte, né, daquilo que cada homem se torna também, né, a partir do casamento. Hoje, por exemplo, eu ia vir com a calça jeans, né, diferente. Ela, não, coloca a preta. Então, a mulher está sempre tentando, de alguma forma, dar uma caprichada, né, dar uma melhoradinha, né. E, às vezes, né, até que... Manda bem. Aí eu gostaria de, mais uma vez, orar, né? Eu recebo, em nome de Jesus, a oração do pastor Rodrigo e me sinto até com mais desafio, né, para essa palavra, com tanta coisa que ele declarou, daquilo que Deus vai falar neste ambiente, né? Mas eu gostaria também, junto com você, orar, né? Pai, nós te damos graças mais uma vez. E por meio desta oração, Senhor, eu quero somente deixar ainda mais explícito, quando nós vemos este lugar, quando nós nos colocamos neste lugar de ser usados por Ti, Pai. Ó Deus, nós temos ciência total de que é o Senhor que faz, é o Senhor que fala, é o Senhor que ministra, é o Senhor que conhece a necessidade de cada um, e é o Senhor que pode usar a Tua palavra de forma multiforme, Pai, para alcançar o coração de cada um, para que ninguém saia daqui sem nenhum alimento. Por isso, Pai, ó Deus, eu simplesmente concordo, Pai. Concordo com a oração que foi feita, e essa é uma oração apenas para isso, para expressar que eu concordo, Pai, que sem Ti nada, ó Pai, pode ser feito, sem Ti, Pai, nada pode ser alcançado por meio da minha palavra, se não for o Teu Espírito, porque os meus lábios só vão anunciar aquilo que está escrito mediante a Tua palavra. E por isso, Pai, ministra, continua. Nós já Te sentimos aqui, nós já Te percebemos aqui, em nome de Jesus. Amém? Bom, durante um mês, durante já algum período, nós temos sendo ministrados sobre um assunto que
tem o poder de mudar as nossas vidas por completo, tem o poder de fato, fazer com que nós venhamos viver algo novo, algo surpreendente, algo que nos transforma, que nos molda, né? Há um tempo que, por exemplo, né? Eu vou falar de graça hoje. Eu gostaria que você refletisse comigo sobre esse tempo que tem sido falado sobre graça aqui, né? Há algumas semanas atrás nós tivemos uma série de mensagens, né, sobre a Reforma Protestante, onde naquela série de mensagens teve uma palavra específica falando sobre graça, né, sobre que é sola gratia, né, somente a graça, né. E semana passada o pastor Rodrigo também ministrou aqui sobre graça, né. Foi uma palavra que falou sobre que a graça salva, mas também transforma, né? E hoje nós iremos refletir em cima de uma reflexão também com respeito à graça, que é a graça salva, mas também capacita. Sabe? E eu meio que percebo que não foi intencional no sentido de uma série de mensagens como tem acontecido, né, às vezes, mas só um minuto, pronto. Mas Deus, eu percebo que é como um rio, né? Deus, ele está conduzindo algo numa direção e muitas das vezes ele quer que se mantenha um fluxo para que haja um entendimento completo, uma reflexão que de fato não fique algo solto, né, pela metade. E Deus vem falando de graça, Deus vem falando de graça conosco. E esse texto que eu vou ler, 1 Coríntios 15, 9 e 10. Peguem aí, por favor. 1 Coríntios 15, 9 e 10. E nesse compartilhamento contínuo que vem acontecendo sobre graça, eu gostaria de fazer uma pergunta, porque eu acho que quando vem acontecendo algo repetitivo nas nossas vidas, a gente tem que parar e refletir, né? O porquê disso, né? Parar e refletir. E a gente precisa se fazer uma pergunta, né? O que essa palavra sobre a graça já tem mudado nas nossas vidas? O que essa palavra sobre graça tem já feito a gente mudar, né? O que é que ela tem trazido de forma visível para as nossas vidas, né? Porque eu tenho uma palavra sobre graça para você, mas ela não é só uma palavra para hoje. É uma palavra que nós precisamos vivenciar dia após dia, né? Não é uma palavra que amanhã ela já foi esquecida, né? Ao contrário disso, nós somos como terra fértil. E toda palavra que vem da parte do Senhor, ela precisa encontrar nós um lugar onde ela repouse, ela ali venha trazer em um tempo de reflexão, e ela venha nos fazer tomar decisões que nos faça crescer e que também nos faça dar frutos com respeito a isso. A palavra de Deus, ela vem para as nossas vidas para isso, e não apenas para a gente receber e ir em busca de outra, não é mesmo? 1 Coríntios 15, 9 e 10, né? Eu vou falar que a graça que salva também capacita. Nesse texto, nesses dois versículos diz assim: pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. O apóstolo Paulo, né? Não é qualquer uma pessoa aqui que está falando algo, né? É o apóstolo Paulo falando com respeito à graça, mas de uma forma, ao meu ver, capacitadora. A gente vai decorrer um pouco desse contexto, para que você compreenda.
Paulo, esses 2 versículos, né, para que não fique solto dentro do contexto, eles estão em uma parte onde Paulo está passando alguns ensinamentos para aquele povo, né, algumas correções, né, vários ensinamentos que cruzam, né, a mente da pessoa entre a confusão e o entendimento, né, onde a pessoa fica ali, o que é que isso está querendo dizer, né? Será que é isso mesmo, né? Ele está em uma situação difícil ali, falando sobre um assunto. Esse assunto em específico é sobre transformação. Mas Paulo, durante todo esse livro, ele vem tratando algumas questões que era difícil para eles, né? E nesse contexto ele está falando, ele está falando sobre a ressurreição. E aquele povo, alguns deles criam, né? Eles tinham uma crença que a ressurreição ela não existe, né? E Paulo ali ele vem refutando isso, né? Falando com eles com respeito a se Cristo ressuscitou dos mortos, assim também nós ressuscitaremos, né? Na vinda de Cristo, ele vai falar sobre isso. Mas o que eu quero que vocês entendam é que Paulo está o tempo todo em questões difíceis. Ele está o tempo todo lidando com situações onde ele precisa de um discernimento que não é humano. Ele precisa de uma palavra que não é emocional apenas, né? Ele precisa o tempo todo estar conectado em Deus e ser capacitado por Deus, né? E nós vamos ver, mediante essa reflexão, que Paulo ele se entrega ao Senhor quando ele se converte de forma completa, né? A gente tem falado sobre a graça, né? A graça não somente salva, mas ela também transforma. Não somente salva, mas ela também capacita. E quantos de nós, muitas das vezes, nós não só acessamos a graça no respeito à salvação? Quantos de nós, muitas das vezes, não só... eu recebi Jesus como o único e suficiente Salvador, agora eu vou para o céu e tá bom demais, né? Glória a Deus por isso. Mas tem mais. Tem uma capacitação que também é por meio da graça. Lembra quem era Paulo antes da conversão? Paulo era alguém que perseguia os cristãos. Paulo era alguém que fazia algo totalmente contrário à realidade daquilo que Deus tinha para a vida dele. Mas nesse contexto, Deus alcançou Paulo com a salvação. Mas nesse mesmo contexto, o Senhor alcançou Paulo com transformação. A graça gerou em Paulo também transformação, como bem ministrado pelo pastor Rodrigo na semana passada. Mas também, Paulo acessou a graça por um conhecimento, por um acesso de capacitação, onde ele, nesse texto, ele transmite que também ele tem sido capacitado pelo Espírito Santo. Paulo foi alguém que acessou da graça de Deus de forma completa: salvação, transformação e capacitação. E é isso que Deus nos chama nesta noite a refletir. O quanto eu recebi de Deus até hoje, e o quanto eu tenho me permitido a receber de Deus, o quanto eu tenho me permitido a ser moldado por Deus e usado por Deus. Deus, Ele quer sim salvar a todos, mas nesse processo Ele tem uma ordenança aí de fazer discípulos. Para que se faça discípulos, precisa do ensino, da capacitação, da instrução. E não é à toa que Ele também declara que deixou conosco o capacitador. Deixou conosco aquele que nos capacita, aquele que nos não só transforma, mas capacita. E, se Ele deixou um que capacita, então Ele quer que a gente seja capacitado, Ele quer que a gente busque essa capacitação. Agora aqui para nós, foi ou não foi graça Deus chamar Paulo para ser usado? Foi graça Deus salvar Paulo, mas foi graça também Deus transformar Paulo.
Foi graça também Deus instruir, capacitar, direcionar. Então, de fato, tudo é pela graça. Eu quero que você reflita sobre isso, sabe por quê? Porque muitas das vezes, nós começamos a caminhada cristã, a gente pega o primeiro acesso da salvação, né? A gente entra na caminhada cristã, acesso da salvação, e a gente, as pessoas muitas das vezes começam a ter aquela briga, né, entre a alma e o espírito, e acha que dali para frente é ele sozinho. Eu recebi a salvação, recebi a Cristo como único e suficiente Salvador, agora eu tenho que dar o meu jeito para não pecar. Agora eu tenho que dar o meu jeito para permanecer firme. Quando na verdade não. A transformação, ela também é uma obra da graça. É uma luta constante nossa, mas a gente precisa entender que ela também é uma obra da graça. A gente não consegue sozinho. A gente não consegue sozinho e a gente precisa entender isso. Nada que precisa ser transformado na nossa vida vai ter só uma ação nossa, humana, uma autoajuda. Então, assim também, a capacitação, você precisa entender que ela também é obra do Espírito Santo. Você, muitas das vezes, começa a caminhada cristã. Hoje nós temos alguns irmãos que foram batizados, desceram as águas, né? E os conflitos começam, né? As guerras começam, né? E eu tenho uma palavra para você que se batizou agora, né? Não é fácil, não vou enganar você. Mas é possível, porque a gente não caminha sozinho. Muitas das vezes, uma pessoa, né, começa ali na célula, na caminhada, né? Ali, e aí, de repente, alguém começa a falar para você, pensa em você como um líder em treinamento. Qual é o pensamento da pessoa? E muitas das vezes, muitos não aceitam essa nobre tarefa de ajudar o seu líder, porque ele se sente, às vezes, incapaz, às vezes olha para o líder, às vezes olha para outra pessoa e começa a olhar, não, eu não sou igual a ele, né? Não sabendo ele que, de fato, nós também passamos por esse processo de capacitação do Espírito Santo, de errar, de tentar novamente acertar, né? De fazer novamente, de se permitir ao conserto, de, né, tá ali. Eu tenho uma palavra para você, né, que muitas das vezes sente assim, eu não vou ser capaz, eu não vou conseguir dar conta, né? Olha como é corrida ali a vida do meu líder, tudo mais. Olha o que é que ele faz, olha o que é que ele se propõe a fazer. E hoje nós, né, que lideramos também, temos essas mesmas dificuldades, mas nós não estamos sozinhos. A gente entendeu que é por graça que nós lideramos, porque antes nós não servíamos para nada. No mundo até a gente faz alguma coisa, mas não tem aquela paz, aquele entendimento de estamos no caminho, né, que glorifica a Deus. Então, você não está sozinho, existe uma capacitação para você. Existe um capacitador que te capacita. Líder, né? Quantos líderes começam ali a caminhada, começando a liderar uma célula, e eu quero incluir também aqueles que, né, não estão no contexto celular, né? É claro, corra, é muito bom caminhar em célula, é muito bom ver vidas sendo transformadas, sentada do nosso lado, sendo usado, às vezes, com palavras simples, para alcançar pessoas e para ministrar uma palavra que a gente não faz sentido que ia transformar outra, mas transforma e muda o contexto dele. Mas existe muitos líderes que começam ali a caminhada cristã com essa sensação, nossa, não vou dar conta, né? Como é que é esse negócio de agora cuidar de pessoas, né? Dar um conselho, dar um aconselhamento, às vezes, né? Dentro da palavra, e às vezes a gente fica meio perdido. Eu tenho uma palavra para você, líder. Eu passei por isso, eu passo por isso. Mas você não está sozinho. Existe graça para te capacitar.
Existe graça de Deus para te instruir, para te usar. Não é por merecimento humano, não é porque alguém que sobe aqui, alguém que lidera uma célula é bom. Não, todos nós passamos pelo mesmo processo. De ter o tempo todo que reconhecer, Senhor, se o teu Espírito não me ajudar, eu não vou conseguir. Espírito Santo, vem comigo, começa essa célula comigo, né? Conduz essas pessoas, me ajuda a aconselhar outro. Todos nós passamos por isso, pelo processo de ter que dar uma palavra que muitas das vezes a gente fica ali na hora, não vem, né? Orando, Senhor e tudo mais. E é graça de Deus para nos capacitar. E a pergunta que eu te faço, você tem acessado a graça de forma completa? A gente precisa ter esse entendimento que a graça é um favor imerecido. Então, logo, nenhum de nós merecia. Então, logo, não é porque eu sou bom. Logo, eu dependo o tempo todo dele. Então, isso tira um fardo de nós, sabe? Eu lembro quando eu comecei a liderar a célula, a ser líder em treinamento e liderar a célula, né? Aquela sensação de incapacidade, às vezes, aquela sensação de como é que eu resolvo um BO, né? Como eu resolvo uma questão ali entre pessoas que muitas das vezes surge, né? E que Deus permite para a nossa capacitação também para o crescimento da outra pessoa. E quando eu entendi de fato que é Deus que faz, eu comecei a dizer sim para aquilo que eu muitas das vezes dizia não. Né? A me submeter a um lugar onde eu tenho certeza que eu não sou capacitado, mas eu também comecei a ter a certeza que eu não estava só. Eu quero que você hoje saia daqui com essa convicção. Eu vou voltar para o texto, calma. Graça capacitadora. Não tente ler a Bíblia ou qualquer outra forma de ensino e capacitação cristã, ou até estudo de faculdade, trabalho, sem antes pedir ajuda do capacitador. Você não é tão bom como você pensa. Essa frase é do Lohan. Meu irmão, você não é tão bom como você pensa. Pede ajuda a Deus. Pede ajuda ao Espírito Santo. Coloca Ele na frente disso. Ele é muito melhor do que nós. Ele já sabe o caminho antes da gente passar por ele. Falando de capacitador, me veio aqui na mente. Esses dias eu estava em casa com minha esposa. Acho que foi isso. Não, acho que eu estava dirigindo. E aí o pastor Sérgio me ligou que ele estava mexendo num ventilador lá na Central Praia, no prédio de lá, que os fios estavam tudo soltos e ele não... 5 fios, só 2 vai na tomada, só para vocês entenderem, né? Para que haja uma compreensão. E os outros 3 fazem a interligação entre eles para poder ligar na tomada, né? Se está um circuito de uma forma, pode ser ligado no 220. Se está o circuito de outra forma, pode ser ligado no 110. Então, varia. Só que nesse, assim como todos, ventiladores, tem um capacitor. Só vou fazer uma comparação para você entender. E aí, nessa dele me perguntar, ele já me ligou, como que eu faço para ligar isso aqui? Porque eu já tomei 2 porradas aqui, que foi choque, né? Com ele desligado. Aí eu expliquei para ele, então, é porque o capacitor, ele guarda, armazena uma carga, ele tem uma carga nele, que é para ajudar na hora do ventilador girar. Que é para dar o start do ventilador girar, para dar, né, para fazer com que o funcionamento do ventilador ele venha fluir, porque se você liga na tomada sem ter o capacitor, ele não vai girar, porque ele precisa de uma força para girar. E aí eu expliquei para ele tal, aí ele preferiu deixar quieto. Aí eu cheguei lá e tal, liguei os fios, porque ele foi fazer a ligação e enfiou na tomada e não funcionou, né? Eu fui lá,
fiz e funcionou. Ele falou, caramba, não é mesmo? E aí ele aprendeu algo, que existe um capacitor ali. E vem do mesmo contexto, capacitação. O capacitor, ele dá a capacidade do motor girar. Então, traz isso para a nossa vida. Será que muita coisa da nossa vida a gente não está tentando fazer sem o Espírito Santo? E não dá certo, e não gira, e não roda, e não vai para frente. Isso vale para tudo, né? A nossa família, a nossa vida familiar, a nossa vida trabalho, conjugal, todas as áreas da nossa vida, nós temos dado esse lugar de Espírito Santo, me dá esse start aqui para mim, né? Me gera entendimento com respeito a isso, para que eu faça de forma correta, me dá sabedoria para que eu flua nisso. E assim tem que ser na nossa vida. Eu acho que eu vou conseguir terminar no horário, tá? Bom, e nesse contexto, né, que a gente falou, agora eu quero voltar com você para o texto, para esses versículos, né? Porque através desses pequenos 2 versículos eu quero aplicar algumas coisas com você, né, para a nossa vida, sobre esse acesso à capacitação. Porque Paulo ele teve um acesso a essa área da graça, que nos capacita, que está disponível a todos nós. É claro, não estou falando que você só vai chegar na sua casa, orar ao Espírito Santo, o Espírito Santo me capacita, e você não vai precisar ler um livro que fale, né, de alguns do contexto cristão, que você não vai chegar em casa e ler a Bíblia, ler a palavra, se debruçar na palavra, buscar ali, né, concordâncias bíblicas, ter um estudo, tentar, né, buscar ali capacidades no sentido também de ensino, porque assim é na nossa vida do dia a dia. Alguém que estuda, se você orar, pedir o Espírito Santo capacitação e você não chegar em casa e não for ler o estudo da prova, você vai ser reprovado, não é mesmo? Então, assim também nós precisamos de capacitação por meio de leitura, de busca. O que eu estou te dizendo é que quem de fato vai nos capacitar no caminho certo é o Espírito Santo referente à palavra de Deus. Porque quantas pessoas não têm o ensino, mas não têm a capacitação do Espírito Santo? Tem a eloquência, mas não tem a capacitação do Espírito Santo para fazer com que o texto lido, a palavra lida, ela se aplique na vida das pessoas. Tem muita gente na internet que tem muita eloquência, mas será que tenha esse trabalho em conjunto com o Espírito Santo? Muitos têm, mas o que eu estou falando com você é que é necessário que a gente busque diariamente, que o Espírito Santo nos capacite, gere em nós essa capacitação. E aí nós vamos aprender com Paulo algumas coisas nesses 2 versículos que eu gostaria de colocar como aquilo que nos dá acesso a essa capacitação do Espírito Santo. No texto, diz assim: pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo. Olha o que Paulo fala. Eu sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja. Nessa primeira parte, uma das coisas que me mostra que o caminho da capacitação por meio do Espírito Santo é o caminho da humildade. É o caminho de reconhecer a autoridade que Deus já deu a outros. Paulo ele não fala uma frase apenas para assim dizer que sou humilde, né? Mas não, expressa de fato que ele reconhece que
houve outros antes dele que foi ungido apóstolos, que foi ali declarado sobre eles palavras, foi declarado ali, né, caminharam com Jesus. E ele aqui ele declara: porque eu sou o menor dos apóstolos, não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja. Mas a gente vê que mesmo com essa fala de Paulo, ele assumiu o lugar de apóstolo. Ou seja, a sensação de achar que não devia nem ser chamado apóstolo, né? Vamos falar a verdade, né? Nossa, eu não sou digno de ser chamado líder, né? Eu não sou digno de ser chamado supervisor. Eu acho que aquilo que eu estou fazendo não está, né? Não tem a ver comigo, né? Mas ele, mesmo tendo essa reflexão, ele assume o lugar de apóstolo para aquelas pessoas. Ele assume o lugar que ele estava, porque ele entendia que por si, de forma humana, ele era indigno de ter aquele nome. Mas porque a graça o alcançou, porque o capacitador agora está nele, ele assumia o lugar de líder. Ele assumia o lugar de apóstolo. Ou seja, ele não se sentia apóstolo porque ele tinha uma boa vida cristã, mas ele recebia o chamado porque ele entendia que não era ele, mas sim a graça de Deus operando nele. Então, somente alguém humilde honra a autoridade na vida do outro acima de si. Só alguém que é humilde sabe receber uma palavra de, talvez muitas das vezes, de alguém que não tem tanto conhecimento como ele, né? E aí aquela palavra é capaz de mudar o pensamento, a vida dele, a forma dele viver alguma coisa. Alguns carregam para si: não, eu sou superior por eu ter esse cargo, por ter essa palavra. Mas, na verdade, Paulo ele nos ensina o contrário, né? Que nós precisamos ser humildes. A segunda questão que a gente aprende com Paulo e vê que é um caminho para acessar esse lugar de capacitação por meio da graça, é não permitir que o passado nos paralise. O que fomos antes de Jesus deve ser lembrança do que Deus fez por nós e motivo de nos alegrar por Ele ter nos transformado. Então, se a gente lembra do nosso passado, das coisas que a gente fazia, e talvez esse passado que eu estou falando foi ontem. Talvez a gente passou em algum lugar e agiu de forma que não era para a gente agir, né? E aí, na hora que a gente chega em casa, está ali pensativo e tudo mais, muitas das vezes o inimigo vai e monta na gente e nos paralisa. Quando, na verdade, errou, pede perdão, busca não fazer de novo, recebe a graça de Deus. Então, é necessário que a gente não permita que o passado nos paralise. Passado é tudo que tudo que aconteceu a partir do momento da agora, né? É claro, tem coisas muito maiores de passados que paralisam pessoas que deveriam ser deixadas para trás, né? E as pessoas precisam também abrir mão disso, porque Deus nos deu sua graça. Deus nos manifestou o seu amor por meio da graça em Cristo Jesus. Deus nos transforma por meio da graça e Deus nos capacita. A terceira coisa que a gente aprende com Paulo: mas pela graça de Deus, o versículo 10, mas pela graça de Deus sou o que sou. Isso fala de transformação, né? Eu sou hoje o que eu sou pela graça de Deus, e a sua graça para comigo não foi vã.
Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Terceira coisa que a gente aprende, que é um acesso para que a gente seja capacitado diariamente, é a disponibilidade para trabalhar. Paulo, ele fala que a partir do momento que ele foi alcançado, a partir do momento que ele entendeu que Deus tinha sobre ele se permitiu agora trabalhar incansavelmente. E falando sério, qual é o patrão? Vamos falar de uma empresa. Qual é o patrão que tem lá 10 funcionários? Desses 10 funcionários, 3 deles trabalham pra caramba. Já o restante, não tanto. Qual é a possibilidade de investimento do patrão? Qual é a possibilidade do patrão, assim, olhar e falar, eu vou dar uma ferramenta para esse cara, eu vou capacitá-lo para que ele produza mais ainda, no sentido de vou facilitar a vida dele comprando essa ferramenta, porque ele trabalha, né? Eu vou dar algo para esse cara para ajudar ele, né? Engraçado que Deus ele tem formas de testificar a palavra que ele libera sobre as nossas vidas para trazer ao corpo, né? E uma delas hoje foi conversando, né, com o irmão lá na Central Praia, o Jean, e a gente estava falando um pouco sobre isso, né, Jean? Sobre quando a gente está ali disponível no sentido de fazer as coisas, às vezes o nosso patrão, os patrões, eles vê aquilo e ajuda para que a pessoa avance mais ainda, né? Quando de fato a pessoa tem um interesse, tem a dedicação, tem a busca. Existem realidades e realidades, né? Mas num contexto de um bom patrão, essa é a tendência, né? Quando ele vê alguém que está ali se dando o seu suor, se dedicando, ele dá uma forma de ajudar e não de fazer retroceder. E Deus, numa conversa, Deus trouxe essa confirmação da palavra para mim. E Deus não perde tempo. Ouve isso aqui. Deus não perde tempo com quem não quer trabalhar. Ele costuma capacitar Deus não perde tempo com quem não quer trabalhar. Ele costuma até capacitar quem tem menos tempo, mas se torna disponível. A graça é favor imerecido, mas a capacitação é fruto da sua resposta à graça recebida. Você já recebeu graça, não já? Então, existe um bônus da graça, né, que é a transformação. Por meio da graça também, diariamente, nós somos transformados. De glória em glória, as misericórdias do Senhor se renovam a cada amanhecer, não é isso? Então, dia após dia, nós, pela graça de Deus, temos a oportunidade de sermos transformados. Mas também, nós temos essa oportunidade de ser capacitados. Então, se nós nos colocamos à disposição de fazer algo para o Senhor, se nós nos colocamos à disposição de ser instrumento de Deus, eu fico pensando Deus olhando lá de cima, né? Olhando para aqueles que de fato assim, eu quero, Senhor, eu quero, então toma esse dom, né? Eu quero, então toma essa estratégia. Você quer? Então toma esse instrumento aqui para que você flua mais. E o que é isso? Graça. Não é pelo merecimento, porque nada nós podemos fazer para merecer, mas Deus, em sua multiforme graça, Ele manifesta aquilo que é da sua vontade. Deus investe entre nós e conta conosco para a sua grande missão de alcançar o perdido, né? A graça e outra reflexão, né? Eu falo muito com a Adriana, eu falo muito com os líderes que estão debaixo da minha supervisão, sobre Deus é o principal interessado em que pessoas sejam alcançadas.
Então, se ele é o principal interessado, é claro que ele vai investir. É claro que ele vai abrir uma casa anfitrião quando não tiver, né, Adriano? Dá um jeito. Eu falei, não, Deus vai dar o jeito dele. Porque ele é o maior interessado. Não é colocando... Quem somos nós para colocar peso sobre Deus, né? Não é querendo, tipo assim... Não é arrogância, mas é uma convicção de que a obra é do Senhor. Então, se a obra é do Senhor, irmão, ele está, assim, interessado muito em te capacitar. Se a obra é do Senhor, ele está interessado e muito em te transformar. Então, Deus é o maior interessado. Sabe aquela dificuldade que você, líder, tem lá na sua célula? Deus é o maior interessado em resolver isso. Sabe aquela pessoa que não tem o compromisso? Deus é o maior interessado que ele se comprometa. Então, busque, coloque diante do Senhor, busque a capacitação de Deus. Sabe aquele trabalho que você está tentando ali alcançar para que isso seja bênção na sua família? Deus é o maior interessado em que você tenha um trabalho que sustente a sua casa. Então, coloque tudo diante do Senhor. E, por último, última reflexão que eu gostaria de deixar com você, que também está nesses 2 versículos. Mas pela graça de Deus, que sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Sabe qual é o último capítulo? A última reflexão que eu aprendo com Paulo? A permanecer humilde. A gente começou falando sobre humildade. E a gente aprende a permanecer humilde. Ainda que você alcance muitos, o mérito nunca será seu. Toda honra, toda glória tem que ser ao nome do Senhor. Quem faz tudo, ainda que em nós, por nós, é Ele. Então, se nós permanecermos neste lugar, se nós nos permitirmos acessar a graça de Deus, não somente pela salvação, sabe? Tem talvez algumas áreas que você está tentando crescer, que você está tentando avançar, que você está tentando aprender, né? Desenvolver com pessoas que só está esperando você, de fato, colocar o Senhor nisso. Senhor, quem vai receber a glória é o Senhor. Então me ajuda. A glória é para o Senhor. Que ninguém se lembre de mim. Que eu nem saia nas fotos. Que eu nem apareça. A glória é para o Senhor. Então eu preciso que o Senhor me capacite. A glória é para o Senhor, então não tem como eu ir, não tem como eu fazer, não tem como eu aconselhar se o Senhor não estiver comigo. Nós precisamos ter esse sentimento de que nós precisamos reconhecer constantemente aquilo que Ele tem feito. Gostaria que você se colocasse de pé. E apresenta aí ao Senhor qual a área da sua vida que você está precisando de capacitação. Qual é a circunstância adversa que tem te cercado, que tem mexido com você, que tem muitas das vezes feito você pensar que não vai aguentar, não vai conseguir. Talvez é um familiar que você ora constantemente para que seja alcançado, e você, com seus olhos naturais, você não está vendo nenhuma mudança.
Talvez é alguém que se encontra no vício, em alguma circunstância dessa. Talvez é na sua célula. Você não se vê como líder, não se vê como líder de treinamento. Aí por isso